Comparação. Com que régua você se mede? A gente precisa sempre criar uma forma de medida para que a gente possa olhar para os nossos resultados, entendê-los, perceber se são suficientes, perceber se o processo que a gente está vivenciando, a forma que a gente está vivendo, se isso está levando a gente no resultado esperado. A gente precisa medir os nossos resultados, os nossos esforços na vida. Fato. Mas a régua que a gente usa para fazer essa medida, ela pode ser próspera, ela pode ser benéfica, ela pode ser positiva, ou ela pode ser muito desastrosa. E aí são os efeitos, né, as consequências da comparação, e onde ela pode nos levar. Sobre isso que a gente vai falar hoje nesse episódio. Beleza? Cara, comparação é algo que está aí, entrega a todos nós nas redes sociais, a gente sabe bem disso. E aqui, na introdução desse episódio, o que aconteceu foi que essa semana passada, a gente estava conversando com um amigo sobre uma dor, uma agonia, uma angústia que ele estava vivenciando, e ele, muito sagaz, percebeu que a comparação estava no cerne da questão. Ele dividiu um pouco comigo os efeitos, como ele estava, ao perceber isso, remediando, e isso se dá também uma distância daquilo que estava gerando tal comparação. Mas à medida que ele compartilha comigo as questões dele, eu começo a entender o quanto, opa, pera lá, veja bem, parece que eu me identifico um pouco com isso também. Existem algumas questões que estão doendo aqui agora e que podem estar sendo alimentadas por esse lugar que me é tão comum, né? Não é de hoje que eu entendo, falo sobre comparação, mas ainda assim pode ser que eu esteja aqui sendo vítima dessa equação, sem ao menos me dar conta. Então, diante disso, eu consegui colocar isso para um outro lugar, né? Como sempre proponho a vocês aqui, esse processo de gestão emocional, de compreensão dessas emoções que nos atravessam. Trazendo essa compreensão, eu consegui formular esse episódio. Então, eu trouxe aqui 3 pontos que eu vou compartilhar com vocês, ok? Diante dessa construção, para que a gente possa compreender isso que eu vou apresentar para vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser bom, ok? Boa noite, Eric, boa noite, Furo de Mão, boa noite, Danilo, que estão me acompanhando aqui ao vivo. Bom, como de costume, esse episódio está sendo gravado aqui no Instagram ao vivo e você pode estar me assistindo pelo YouTube, salve, ou você pode estar me ouvindo pelo Spotify. Nossa, falei essas palavras agora e me lembrei do sonho que eu tive essa noite, que loucura, velho. Foi um sonho muito doido. Parecia um pouco um carnaval, que maluquice. Deixa eu beber um pouco do meu chá, que eu tô num frio tremendo, gente. Tá frio pra geral, né? A frente fria pegou geral. Mas aqui tá tipo 12 graus, só pra vocês entenderem. Pra um carioca, isso não é ok, tá? Isso não é normal, não está tudo bem. Essa semana, inclusive, a minha garganta ousou gerar uma inflamação assim, mas a gente conseguiu conter. Tanto que esse chá aqui é um chá de gengibre com um pouco de alho, sim. E está tudo bem, eu tô bem melhor, né? Tanto que eu tô aqui falando com vocês, conseguimos remediar a situação. Hum, tá 9 graus? Onde você mora mesmo, Eric? Misericórdia. Aqui essa noite fez 8 graus até. Misericórdia. E eu, como o Eric falou no privado, eu com o pé frio, coloquei 3 meia, nada. Só uma conchinha para esquentar, né? Que Deus ouça minhas orações, em nome de Jesus. Vamos ver se meu poder de manifestação tá forte, se eu vou co-criar uma conchinha essa noite. Tô em um espírito de oração. Hum. Boa noite, gente. Tô tomando um pouquinho de chá. Vamos lá, já vamos começar com o nosso ponto 1 aqui da história, tá bom? Boa noite, Aisha. Boa noite. Tamo junto. Vamos lá, falando sobre comparação. Então, como eu falei aqui na introdução, o amigo veio dividir um pouco esse processo. E aí, o nosso primeiro passo aqui, o processo dele, né, de frustração, e ele se deu conta que isso tinha a ver com comparação, com as expectativas que ele tinha colocado para ele mesmo. E por isso, esse tema, né? Com qual régua você se mede? Porque muitas vezes a gente precisa, velho, precisa se medir. Então, quando a gente está sofrendo, vamos colocar assim, sofrendo os efeitos da comparação, e que efeitos são esses? A frustração, o sentimento de fracasso.
O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a gente rever justamente essa régua. Como que eu consigo olhar e entender, tá? E aí, uma construção que eu não sei se quantos de vocês já ouviram é sobre a mesa que a gente senta. Beleza? Tenta me acompanhar. É importante que a gente oscile as mesas que a gente senta. Talvez você já tenha ouvido, talvez não. Eu já posso ter falado isso aqui. Que para o processo de desenvolvimento é importante que a gente não seja mais o mais esperto da mesa. Durante muito tempo, isso foi uma angústia minha, né? Dentro do meu processo como uma pessoa trabalhando com bem-estar, com desenvolvimento pessoal, muitas vezes no que tange essas questões, ou sou, né, o mais esperto da mesa, entende? Que domina ali esse assunto e tudo mais. E aí isso me gerava certos incômodos, porque eu sentia que eu não conseguia expandir, porque as pessoas ao meu redor não estavam me acompanhando nessa expansão, nessa área especificamente, claro, né? O ser humano é múltiplo, então em outras áreas a gente está sempre crescendo. Mas é isso. Então, se você tem a ambição, vamos falar daqui, né? Estamos falando desse universo, daquilo que te dá o gatilho da frustração, é porque você tem ambições em relação a essa área. Beleza. Então, se eu tenho uma ambição de crescer no meu desenvolvimento pessoal e eu ando com pessoas que estão muito aquém do meu desenvolvimento pessoal, isso de certa forma me arrasta um pouco para trás. Então, pegando a visão, de certa forma isso me deixa mais lento no meu desenvolvimento, porque a companhia, né, faz diferença e é relevante no processo de desenvolvimento. Aquela velha história, né? Você a soma, a média das 5 pessoas que você mais convive. Pegou? Então, diante disso, é importante quando você está muito esperto, você se consolida como o cara maior dessa mesa, que você consiga se expor a outros ambientes que você possa, de fato, ter espaço para crescer. Isso significa que você vai para ambientes onde você é o menor dessa mesa. Tá compreendendo, né? E ali eu vou para um lugar onde as pessoas são mais desenvolvidas, onde finalmente eu posso voltar a aprender. E eu não estou num lugar só onde eu sou mais esperto e que eu sou o hábil a compartilhar do conhecimento. Tá. O grande ponto é que eu e meu amigo chegamos nessa ocasião, né? E aí aqui a gente está no ponto 1 do conteúdo, que é revise a sua régua. Dentro dessa construção, meu amigo, profissionalmente, se colocou na mesa avançada, tá? Na mesa, hardcore, que ele conseguiu, o cara cresceu, se desenvolveu a ponto de que ele começou a sentar na mesa melhor, na mesa dos mais, na mesa dos caras que são mais sagazes, que trabalham, que tem outro nível de reconhecimento, que trabalham em outra frente. Vocês estão acompanhando? Pronto, meu amigo conseguiu logo um sucesso, né, percebido dentro da profissão dele ali. Chegou ao ponto de que uma dessas mesas que ele estava sentando foi fechada. Ele não teve acesso a essa mesa. A oportunidade que ele estava mirando não rolou. E aí ele se frustrou muito e se sentiu muito pequeno, porque ele estava sentado há muito tempo olhando fixamente para essa mesa onde ele era o menor dessa mesa. E quando ele não pode sentar mais nessa mesa, ele se sente vazio de si. Ele se sente sem mesa. Ok? O grande ponto é, ele não, na verdade, ficou ao alento, vazio, sem nada. Porque na trajetória profissional dele, na sua trajetória pessoal e na minha também, existe, né, um percurso que nada paga. Nada paga o que foi vivido. Nada paga as outras mesas de onde você já sentou. Então esse meu amigo, ele percebeu que ele estava sofrendo, ou percebemos juntos, porque ele estava olhando para o fracasso que foi construído por essa negativa. E aí a gente fez um trabalho de olhar por outra perspectiva, que é do tipo, velho, existem outras mesas onde você senta, ao mesmo tempo, simultaneamente. E você está sentado também em outras mesas onde você continua sendo o cara que mais trabalhou, que mais teve reconhecimento, entende? O cara que sabe muito, o cara que tem muita expertise. Mas esse sentimento de frustração e de fracasso era por essa negação temporária que seja por aquela mesa muito top. Então, o que a gente chegou à conclusão ali é como é necessário a gente oscilar nas mesas que a gente senta. Eu preciso dar aquele momento para sentar na mesa onde eu sou menor e onde eu vou aprender com essa galera, mas eu também preciso passar no tempo onde eu estou no lugar onde eu estou dividindo o meu conhecimento. Um lugar onde eu não preciso necessariamente ser o menor. Porque se eu só estou num lugar onde eu me sinto menor a todo tempo, eu perco a minha força motriz, eu perco a minha motivação, eu perco a minha autoconfiança, porque eu sou muito insignificante aqui. Eu sou muito
tanto faz, tanto fez, sabe? Eu não faço diferença nesse lugar. E aí, quando a gente começa a se demorar em um lugar que você se sente tão pequeno, isso gera efeitos no seu processo de identidade, que é algo que eu sempre vou bater na tecla aqui. Que é você começa a, de certa forma, a absorver essa consciência de você ser menor, de você ser pequeno. E a gente nunca é, né, tipo, fixamente alguma coisa. A gente está sempre em processo, né, de se transformar, de crescer, inclusive, ou também de contrair. E aí, talvez o que aconteça aí, quando eu me demoro num lugar onde eu sou, minha perspectiva é que eu sou muito menor aqui, eu acabo me tornando, me contraindo, me tornando, me diminuindo de tamanho no sentido de valor pessoal percebido. Eu começo a me perceber como menor valor. Eu trouxe aqui essa construção numa perspectiva de vida profissional, mas agora eu quero trazer isso numa perspectiva também aqui do Instagram, né, gente? Rede social. Então, se eu estou seguindo a todo tempo, eu estou usando todo o meu tempo no feed, nas lives, nos conteúdos que eu no YouTube, me conectando com pessoas que elas são maiores e que elas não estão me permitindo crescer, mas que ao entrar em contato com elas eu me sinto menor, eu tenho o meu valor contraído, meu valor pessoal diminuído. E, gente, eu caio nessa armadilha também, sabe? Apesar de vigiar muito em relação a isso. Mas a gente, todos nós, precisamos falar sobre isso. A gente precisa vigiar em relação a isso, né? Vigia, varão. Bem crente mesmo. Se liga, tá ligado? A gente tá o tempo todo exposto a um ambiente muito. Não é passivo isso aqui. É agressivo o nível de influência, né? O nível de exposição que a gente passa em relação às redes sociais. E nem sempre a gente está tecendo um papo tão visão de expansão da consciência e de despertar de autonomia emocional como o que a gente está fazendo aqui agora. Então, muitas vezes a gente está emprestando o nosso tempo na rede com coisas produtivas e outros momentos construindo de maneira quase que inconsciente essa sensação, né, de ser menor mesmo. E aí a gente precisa vigiar no sentido de proteger muito a nossa vibração, velho. É importante proteger a nossa autoconfiança. Porque sem isso, eu não consigo me colocar adiante. Sem isso, eu não consigo, por exemplo, acionar a resiliência que me é tão necessária para que eu possa conquistar aquilo que é o objetivo nesse mundo. A gente precisa ser resiliente. A gente precisa encarar, tá ligado? Todos os dias as coisas não dando certo. E todos os dias a gente refazendo os nossos pedaços. E aí, se eu me vejo como incapaz, e se eu olho para o Sol Crespo e eu acho, nossa, o Sol Crespo tem um monte de coisa que eu não tenho, logo o Sol Crespo é maior ou melhor do que eu e eu sou menor, mano, é uma armadilha muito grande e está dada. Essa armadilha é para você e é para mim também. E aí volta no ponto um, que é onde a gente está no nosso conteúdo. Qual régua eu estou usando para me medir? Porque eu preciso me medir. Eu preciso entender o quanto eu avancei ou não. E se a minha régua para me medir é o Sol Crespo, aliás, não é o Sol Crespo, é um pedaço de um conteúdo, de um momento da vida do Sol Crespo, que eu não faço a mínima ideia do que se passa nos bastidores. Aí, meu anjo, insustentável. Insustentável. E a gente vai fazer isso quando desligar, quando sair dessa live. Eu vou fazer isso amanhã quando eu entrar no Instagram. Entende? Então é importante que a gente já saiba o quanto a gente faz isso de maneira um tanto inconsciente e tornar isso mais consciente. Que à medida que a gente torna isso mais consciente, a gente consegue fazer algo a respeito. E aí se perceber, uau, eu estou me medindo pela régua dos outros. Por quê? Por que eu digo medindo pela régua dos outros, né? Porque com esse meu amigo, voltando à nossa história aqui, a gente percebeu, cara, vamos fazer o reajuste então. Tipo, ao invés de você estar se medindo por esse processo que você não passou, vamos colocar assim, tá ligado? Essa oportunidade profissional que não rolou. Se você se mede pelo teu histórico e por tudo que já rolou e de onde você veio, e nesse pouco tempo que você tem de jornada profissional, tudo que você já conseguiu acessar e fazer, a gente conseguiu rapidamente olhar por outra ótica e perceber, meu Deus, tipo, na verdade isso não tá mal nessa história. Só o fato de você ter sido convidado, de ter tido a oportunidade de, de pleitear esse espaço, mesmo que não tenha rolado, entende? Já é muito grandioso, pensando em quem você é. E não existe melhor régua senão a sua própria jornada, né? Senão esse próprio lugar. Tem momentos onde a gente precisa se autocentrar. E na hora de fazer essa medida, né? É um desses momentos. Então eu preciso. Talvez você já tenha ouvido isso, né, gente? Mas é isso, você precisa se comparar com você mesmo. Mais do que se comparar com a outra pessoa que vem de um contexto ímpar, que vem de um contexto diferente do seu.
com um processo outro, que é uma outra pessoa, com outros fatores nessa equação que forma a vida e o resultado dela. Então esse é o nosso ponto 1. Como vocês estão aí até agora? Vinícius disse aqui, né, que a gente está sempre moldando, que a gente é moldante. Vamos lá, vou tomar mais um gole aqui e eu quero saber, ouvir de vocês. A gente está falando sobre comparação e a nossa primeira chave é rever qual régua a gente está usando para se medir. Como que isso chegou para vocês? Vinícius mandou uma carinha chorando. Não estou entendendo. Tá tão ruim assim, gente? Mentira, não sei que não tá ruim, tá muito bom. Mas diga aí, eu quero ouvir comentários. Quem é que tá aí? É que é assim que funciona, vocês falam. Não falo sozinho, não. Bora, diga aí. Enquanto vocês falam, sobre esse lance de rever a régua, quando eu fiz também no meu processo aqui, apliquei esse ponto, foi doido perceber que aqueles elementos no meu contexto atual aqui agora, que eu estava interpretando enquanto fracasso. Por que eu estava interpretando enquanto fracasso? Porque comparando com o contexto de outra pessoa, eu olhava para o que eu estava vivenciando e pensava, meu Deus, eu estou fracassando. Porque eu não alcancei aquilo ali que é o meu ideal. Eu estou modulando, como o Vinícius disse, né, moldando essa outra pessoa aqui, tá, gente? Vamos lá, não sou eu, ventilador. Ó, estou moldando o ventilador. Quero ser o ventilador. Estou me esforçando, trabalhando para chegar onde o ventilador está. Percebe? Eu não estou onde o ventilador está. O ventilador está no teto. Eu estou na cadeira. Logo, eu sou um fracasso. Eu não estou no teto. Eu não estou no teto. Eu não tenho 3 braços. Eu sou um fracasso. Ele é um sucesso. Aí quando eu falo que é o nosso primeiro ponto de mudar essa régua, e aí o que eu fiz? Eu parei para lembrar. A régua não é mais o ventilador. A régua sou eu. E aí eu lembro que antes de eu chegar aqui, sentar nessa cadeira, abrir essa live, ter esse cenário, quando eu lembro dos lugares por onde eu passei, do percurso que eu trilhei até chegar aqui, e para onde eu quero ir, que, honestamente, nem é esse teto. Mas é um outro risco que a gente corre, principalmente aqui na internet, né? Porque quando a gente ouve uma pessoa sendo muito convincente no seu discurso, sabe? Amarrando a sua narrativa, né? Que é o nosso trabalho aqui, né? Criar histórias impactantes e tudo mais, e se vender. Então, se o ventilador se vende tão bem, e eu dou ouvidos mais pro ventilador do que para mim mesmo, eu penso, nossa, ser um ventilador e ficar no teto é maravilhoso. Olha que irado, eu quero isso para mim. Não, não é que eu quero, preciso. Preciso. Porque sentar na cadeira tem dificuldade, minhas costas doem. Então talvez ficar no teto é a melhor coisa. Então tá aí, eu não quero pular aqui as etapas do conteúdo, mas aí eu já estou soprando para os próximos. Tá aí a importância da gente resguardar esse espaço de escuta interna, ou de diminuir esse espaço da escuta externa, ou nas palavras que a gente está trazendo aqui, certificar de qual é a régua que a gente vai se medir. Porque se eu for me medir pela régua do ventilador, eu posso me perder de questões que são essenciais para mim. Mas quando eu voltei, essa semana aqui, diante das minhas questões, voltei a olhar para mim, para minha própria história, aquilo que era elemento de fracasso se tornou elemento de orgulho. Eu falei, nossa, mano, eu tô pagando esse preço e, porra, irado, tô pagando com gosto, tô pagando sorrindo, porque eu lembrei de onde eu vim para onde eu tô indo. De um jeito muito pessoal, tomei posse da minha jornada pessoal. E quando a gente está se comparando excessivamente, a gente perde essa capacidade. Vamos lá, deixa eu ler um pouco vocês. Karina disse que acabou de chegar. Que bom, Karina. Seja bem-vinda, amiga. Exercício diário, rever nosso entorno. Por aí. Sol, tô lavando louça enquanto te escuto. Por isso não respondi na hora. Obrigado. O drama aqui, gente, vai estar sempre presente. É uma qualidade, é uma habilidade. Tenho um ascendente em câncer. Tenho uma mãe bem dramática. Então, assim, é comigo mesmo. Não levem pro coração, não, tá? Mas na cabeça de vocês eu vou entrar, tá? Não levem pra... Não noia, não. Tá fazendo muito sentido para mim, que bom, vivemos a narrativa, né? Aí o despertar para o que é realmente nosso se torna imprescindível. Se a gente não desperta para o que é realmente nosso, a gente compra o que é do outro, né? No sentido idealista mesmo da coisa, né? Eu compro aquilo que o outro me vende como ideal. E aí assim a gente compra realmente, né? Tenho me comparado bastante no mundo da dança. E se eu for ver a minha trajetória, evoluí muito. Sim, existe a comparação do contexto, claro que em algum nível
ela precisa, né? E aí é onde eu alerto sobre uma comparação quando ela se configura de forma desmedida, né? Onde a gente perde valor. Por quê? Eu preciso me comparar, de certa forma, com o mundo externo, sim, mas o limite disso é justamente quando isso não fere, enquanto isso não fere essa minha capacidade de nutrir o alto valor. Porque se eu perco o alto valor, eu perco o jogo. Eu saio da arena. Eu me perco no game. Eu não tenho mais condições de pleitear esse espaço com o ventilador. Porque eu dou ele como vencido, né? Então, pô, ele ganhou e eu já saí. Desisto. Nossa, fez muito sentido pra mim, vivenciando isso no trabalho também. No trabalho, para mim também, é muito sobre trabalho. A gente vai sempre pegar, né? E aí, cara, deixa eu ver aqui, tá? Vou pegar meu próximo tópico aqui, que é o ponto 2. O ponto 1 foi rever a nossa régua, e o ponto 2 é rever as nossas necessidades. Os pontos vão se costurar e são 3 pontos, tá? O primeiro é rever a régua, que é o que a gente acabou de dizer. Rever as necessidades por quê? Talvez o ventilador precise ou queira, ele gosta de ficar no teto. Então talvez o outro profissional da sua área, seja da dança, do trabalho da Isa. Isa, eu não sei com que você trabalha. Ou eu não lembro. Será que você já me falou? Não lembro. Depois você me fala. Enfim, se essa pessoa que trabalha no mesmo mercado, ele quer, vou falar de mim então, tá? E aí vamos lá, vou pegar um cara que é um mentor high ticket, um negócio pá, 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 que, cara, talvez não seja minha necessidade. Talvez não seja o que eu quero, entende? Só que, se eu escuto ele mais do que eu escuto a mim, e se eu perco de vista quais são as minhas necessidades, aquilo que ressoa na minha verdade comigo, e aí eu posso facilmente comprar essa verdade dele, né? E não levar em consideração. Então, para que a gente consiga se fortalecer nesse pensamento crítico, digamos assim, né? Nessa comparação crítica, melhor dizendo, um elemento fundamental é a gente estar escutando as nossas necessidades e deixando a nossa verdade crescer nesse processo, né? E aí existe uma linha tênue entre a gente, nesse processo de comparação, né, da régua, da gente, nesse processo de se legitimar e de dizer, cara, eu preciso focar em olhar para mim, de onde eu venho, na minha trajetória, não. Tem um processo de eu olhar para o outro. Vamos lá, vamos devagar. Eu preciso reconhecer o meu esforço, reconhecer o meu ponto A, por onde eu trilhei meu caminho, reconhecer minha caminhada e minha jornada. E aí é injusto que eu faça uma comparação injusta, no sentido de eu apago as nossas diferenças e eu me comparo com um outro, como se a gente estivesse, né, partindo do mesmo lugar. Só que esse discurso ele é um pouco perigoso. E em qual sentido? Tem uma linha tênue aí. Uma linha tênue entre eu me cobrar excessivamente, conservação de florestas, meio corporativo. Pronto, peguei a visão. Eu me comparar excessivamente com esse outro profissional aqui no corporativo, que, porra, tem nada a ver, tipo, a história dele com a minha. E é outro ponto também que é delicado, porque tem um lugar onde a comparação, ela existe, né? Ela exige. É necessário me comparar no sentido de a gente está no mesmo mercado. Então, preciso, né, ter em perspectiva onde eu estou e onde o outro está. Tá? Então, vamos lá. Estou advogando agora a favor da comparação. Pronto. É isso que eu estou fazendo agora. Então, eu lembro de quando eu estava estudando fotografia. E aí eu sempre gostei de consumir entrevistas. Sempre gostei. Ouvir a história da pessoa, como a pessoa se formou, como a pessoa se construiu. E isso me inspira muito profissionalmente falando. Então, pô, eu tava lá no meio do lugar do nada, né? E do nada é Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. E não conhecia nenhum fotógrafo ao meu redor. Uma profissão completamente elitizada. E, cara, eu achei um podcast na época, e, gente, isso eu tô falando há 10 anos atrás. E aí, o podcast nem existia videocast, tá? Era podcast mesmo. E aí eu consumia aquilo de um podcast de fotografia. E aí as pessoas eram entrevistadas e eu ouvia a história dos fotógrafos. E aquilo me inspirava muito, absurdamente. Era uma dose de esperança, era um caminho das pedras sendo mostrado. A minha história era diferente da de todos eles, mas eu ouvi várias histórias e me inspirava muito a criar. Sabe, eu precisava disso, porque olha de onde eu vinha, não tinha ninguém ao meu lado falando, vai ser fotógrafo, vai lá ser fotógrafo, então eu precisava ouvir como que as pessoas se tornaram fotógrafos. Existiam pessoas que vêm do nada como eu, e sim, existiam, então era interessante ouvir as histórias. E aí eu lembro de eu compartilhando um pouco com uma amiga, cara, eu vi a entrevista do fulano de tal,
E aí, nessa época, eu já estava estudando fotografia numa ONG, tá bem? Lá no início da minha jornada, né, eu passei numa ONG, a gente era, tipo, tudo jovem, né, eu tinha, sei lá, na verdade, 19, 20 anos. E aí, passei numa ONG, que era uma escola de arte e tecnologia, e aí eu fui estudar fotografia. Eu com um monte de gente também da periferia, né? E aí a gente, todo mundo sonhando em ser fotógrafo e tudo mais. E aí, tipo, eu falei pra uma amiga, cara, tem entrevista daquele cara, pô, muito maneiro. Aí ela na hora já fez aquele processo de julgamento do tipo, ah, mas pra ele é fácil, né? Só que ela não tinha ouvido a entrevista dele, sabe? E aí a gente vai pra esse lugar onde é uma linha tênue, tá? São dois extremos aqui em relação à história do outro. Ou eu coloco, eu legitimo, hiperlegitimo o outro, no sentido de, e eu preciso me correr atrás de me modular, e eu esqueço que eu sou diferente dele e que eu não tive as mesmas oportunidades, mas tem um outro ponto também que é a gente cair na armadilha de diante disso se desestimular e pensar, pô, o outro consegue e eu não consigo, porque o outro teve mais oportunidades do que eu, ou porque o outro tem uma história diferente do que a minha. Só que isso também é uma armadilha, que aí sem perceber a gente já é vítima socialmente falando, mas a gente se identifica emocionalmente com o lugar da vítima, o que é muito perigoso, muito inóspito, nada próspero. Porque aí é o efeito oposto dessa esperança, dessa expectativa, dessa sagacidade, dessa força de caraca, eu posso alcançar isso. Então é uma maneira também da gente usar a comparação de uma forma muito pouco eficaz. Que é a gente colocar o outro também nesse lugar assim, ah, nem tem comparação. Ele consegue, eu não consigo. São várias linhas tênues aqui que eu estou trazendo, né? São várias formas de a gente usar essa comparação. E a gente precisa ser muito sagaz em relação a isso, né? Porque a gente não pode consumir aqui a internet de maneira que você olha o outro e pensa, putz, pro outro está tudo perfeito, e aí você diz, você pode usar isso como justificativa, ah, ele é foda, ele consegue, eu não consigo. Ou você pode dizer, nossa, como ele consegue, eu também consigo. E aí, de qualquer forma, o grande ponto é você não pode faltar com respeito às informações que você tem sobre você, as suas necessidades, a sua trajetória, seu ponto de partida, e o que está tecendo aí, quais são os elementos que estão presentes no seu momento presente, no seu hoje, no seu agora. Posso ter várias comparações de pessoas que criam conteúdo, pessoas do desenvolvimento pessoal, só que somente eu sei qual é o contexto que eu estou vivendo aqui agora, enquanto eu estou fazendo essa live para você. Ninguém sabe. Então só você é capaz de reconhecer de novo as suas necessidades, de reconhecer o seu ponto de partida. E só você vai conseguir fazer a medida certa dessa comparação. Só que o importante é, ao se expor à comparação, o que você vai precisar, não se perca de vista. Então eu posso sim me comparar com esse ventilador, se a gente está trabalhando no mesmo mercado. E aí a melhor parte disso é que eu posso me empoderar da minha cadeira. E me empoderar desse lugar muito particular que ele nem vai chegar. Porque a história dele é outra. O teto não é uma parada, não é uma brisa minha. Não é um desejo meu. Nem uma necessidade minha. E se eu insisto em alcançar o teto porque eu legitimo ele mais do que a mim, aí isso aqui é um fracasso. Volto a dizer. Como nós estamos? Não sei se eu me perdi um pouco nessas. Em algum momento eu me perdi um pouco, né, nessas histórias, mas acho que cheguei nesse lugar. E aí eu quero saber de vocês, como foi aí? Deixa eu ver. A Isa tinha falado alguma coisa. Emily chegou, cheguei tarde, mas cheguei. Que bom, Emily, que você está aqui. Se legitimar, muito importante. Eu vou sempre voltar nessa pauta, né? É uma dor muito forte. Eu falei, a divulgação dessa live hoje nos stories veio sobre isso. É um compromisso, é uma tarefa constante para mim. Pô, eu trilho um caminho nada tradicional, desde a vida profissional, na, na, na sexualidade, no estilo de vida, no sentido de estar viajando, tudo está fora desse caminho ali, padrão espiritualidade, ainda mais pensando no contexto em que eu fui criado. Então, assim, é muito necessário, exige, né, essa autolegitimação a todo tempo. E vou te falar, várias vezes eu fraquejo nisso. E aí eu penso, putz, acho que eu tô no caminho errado, hein? Só que assim, tô, né? Tô há muito tempo errando. E aí é isso, tem a beleza também e o benefício do erro, de você se permitir tal erro. Alan Ricardo disse, salve sol, salve Alan Ricardo. Vinícius disse, muito foda, a gente tá indo pro nosso terceiro ponto, hein? Como vocês estão aí? Finalizando meu chá, dando a minha respiração.
Para a gente reconhecer as nossas necessidades, é importante também a gente fazer esse processo de autoconhecimento que a gente tanto fala aqui, né, gente? Hoje, eu fiz 30 dias consecutivos de escrita matinal. Então, há 30 dias. Ai, eu amo, né? Ser uma pessoa constante. Eu tenho várias medalhinhas aqui simbólicas, né? Há 30 dias consecutivos eu acordo e logo quando eu acordo eu paro aqui no meu Monesquinezinho, sem pauta, e começo a falar comigo mesmo, né? Tipo, escrevendo. Muitas palavras. E a escrita é esse processo também, né? Uma grande ferramenta da gente conseguir olhar para dentro e legitimar essas necessidades, que começa a se acompanhar nesse silêncio qualificado da manhã, logo após despertar do sono, né? E a gente começa a colher informações sobre a gente. Não, a escrita não é a única forma de fazer isso, né? Dentro do meu trabalho, eu estou sempre aqui no conteúdo com vocês, incentivando essa busca, essa procura. Um dos caminhos, inclusive, para que eu apoio vocês nisso, né, gente? É através do tarô. Algumas pessoas aqui já passaram pelo tarô comigo e é uma ferramenta que eu me surpreendo, vocês também se surpreendem muito. Toda semana eu tô com eles aqui nos stories para vocês, né? E é passado, a gente fica passado, né? Como a energia ressoa e aí você tá ali uma carta, uma figura, diz muito sobre aquilo que você está sentindo, sobre a sua energia e é uma forma da gente poder reconhecer e legitimar esse percurso, né? E aí tem algumas perguntas, né, que dentro de um atendimento terapêutico com tarô que a gente muitas vezes começa, cara, como é que tá a minha energia no momento? Qual é o meu aprendizado desse ciclo? Qual é o meu desafio nesse ciclo atual? O que, eu tenho a aprender com isso? O que, eu estou precisando para conseguir alcançar esse meu objetivo? Conselhos e afins. Enfim, então estou aqui trazendo essa ferramenta como possibilidade, até porque muitas pessoas, né, gente, estão chegando para mim, querendo o meu trabalho, e a minha mentoria não é um processo para todo mundo. Por quais motivos? Tanto do investimento financeiro, porque é um trabalho mais longo, mais robusto, mais caro, e ao mesmo tempo também um nível de autoelaboração, né, de conseguir se comprometer com esse ocupar o centro. Então, estou aqui lembrando a vocês do atendimento terapêutico com o tarô, que é algo muito mais acessível, enfim, e fica mais fácil de você conseguir ter o meu apoio aí pessoal na sua vida, né? O atendimento ele dura 2 horas, a gente tem um processo de escuta, né, de troca, primeiro, depois a gente tem um processo com as cartas e finaliza com uma meditação de integração do seu novo eu. Ele é R$ 250, muito mais barato do que a mentoria, e pode ser feito no cartão também. Tem o link aqui na minha bio, e onde você estiver me assistindo tem o link também para você poder acessar. E agora a gente vai para o nosso terceiro ponto aqui do nosso conteúdo, tá? O primeiro foi rever qual é a régua que eu estou me medindo. O segundo ponto foi reconhecer as minhas necessidades. E o terceiro ponto que, porra, já conversa, e por isso que eu falei que eu estava quase dando um spoiler, né? Que é esse silenciar o externo para poder escutar o interno, né? E aí eu quero falar sobre isso nas redes sociais. Depois que eu fiz essa história que eu tô contando para vocês, que eu parei para rever, que eu também estava me comparando e que isso também estava desmedido, eu comecei esse processo de pegar um rancinho de uma galera que eu estava seguindo. Porque eu percebi que eu estava seguindo nessa ânsia de que, como se o externo, saca? A galera de fora, daria aquilo que tava faltando em mim. E aí quando eu voltei a legitimar aquilo que, cara, não tá faltando não. O que eu tô fazendo tá tudo bem. Sabe? A forma que eu tô fazendo, quem sou eu, tudo mais. Voltar essa atitude, né? Essa autoconfiança. E aí eu comecei a perceber aquilo que era ruído, aquilo que era excesso. E aí eu comecei a deixar de seguir. É uma prática que já faz tempo que eu tenho, e aí eu vi que nos últimos meses eu não estava tão comprometido com isso. O que gera um excesso de pessoas, enfim, ao redor, uma poluição no ambiente virtual. E aí eu quero trazer para vocês, gente, que nosso Instagram, ou seja lá onde você estiver me ouvindo agora, Spotify ou YouTube, o algoritmo aqui, até mesmo no TikTok, por exemplo, cara, é seu quarto. A gente passa grande parte do nosso dia aqui, gente. A gente precisa de uma limpeza. A gente precisa de uma limpeza com frequência. Com frequência você trazer um senso crítico, um olhar crítico para aquilo que está chegando até você. Então fazer mesmo esse processo de deixar de seguir uma galera, pra olhar com um olhar mais com um crivo outro, depois dessas reflexões que a gente teve aqui, você lembrar com que regra eu estou me medindo, qual é a necessidade. Será que tá me fazendo bem? Às vezes, cara, tem uma galera que, por mais que seja uma galera de gente boa, um conteúdo muito bacana, eu olho e sou muito honesto comigo. Tá me fazendo bem acessar esse conteúdo? Tá me fazendo bem, tá vendo isso aqui agora? E aí quando eu percebo, senti um recalque. Me senti menor do que eu sou. Senti uma inveja.
Sentir que eu tô atrasado. Sentir coisas feias que a gente não gosta de assumir que a gente sente. Mano, você tem que assumir pra você que você tá sentindo. Você não precisa publicar e dizer, né? Nossa, tô morrendo de inveja de fulano de tal. Jamais, você não precisa fazer isso. Mas pra você, você precisa ter a capacidade, a habilidade de detectar isso. Caramba, mano, bateu errado. Não foi legal. E aí, se é uma pessoa que você não quer deixar de seguir por questão política, porque infelizmente a gente tem isso, né, cara? Eu tenho isso, tipo, tem pessoas que eu não me sinto confortável de deixar de seguir. Porque gera um certo mal-estar social. A gente vive nesse mundo. É uma moeda de troca você seguir outra pessoa. Eu vou lá e silencio. E eu já falei isso várias vezes, né? Que grande parte das pessoas são silenciadas, porque em vários momentos eu preciso desse espaço para eu criar, tá ligado? Eu preciso desse espaço para eu me conectar com o que faz sentido para mim, e muitas vezes os meus amigos que eu amo pra um caralho não tá fazendo sentido, tipo, não preciso ver, enfim, o que tá rolando ali na vida do outro. E aí volta às armadilhas que a gente já tanto falou aqui, né? Principalmente porque a rede social é recorte. É recorte, é aquela máxima que você já deve ter ouvido também. Não comparar o seu bastidor com o palco do outro. E rede social é palco. Rede social é palco. Então tá todo mundo mostrando recorte dos momentos selecionados. Então é muito nocivo a gente vir sem esse nível de expertise, sem esse olhar aberto. E a gente chega aqui assim completamente vulnerável, de peito aberto achando que a gente está consumindo a verdade do outro. E que tá todo mundo ali, ó, lindo de verdade. Quando todo mundo foi seleto na hora de colocar aquilo. Então é isso, e eu não estou falando sobre demonizar o perfil do outro, responsabilizar o outro ou qualquer coisa do tipo. Tem uma frase que eu levantei na live de semana passada, que inclusive, gente, muito boa, tá? Paixão e carência, outras formas de usar. Estou muito orgulhoso, foi uma live, porra, eu amei essa live. Enfim, e aí a frase que eu trouxe ali é a minha responsabilidade é minha integridade. Eu sou responsável pela minha integridade. E muitas vezes a gente acaba, né, no processo de não assumir a autorresponsabilidade, demandando isso para as pessoas com que a gente se relaciona. E aí, em relação à rede social também, cara. Você pode dizer aí, nossa, como o Instagram é tóxico. Como o perfil da pessoa é tóxico. Mas, na verdade, você está gerindo isso também. E, no final de contas, você está se gerindo, né? Então, é isso. Dentro das redes sociais, esse silenciamento, que pode ser prático, no sentido de você silenciar o perfil de uma pessoa que você não quer que fique vendo os stories e o feed dela, é importante, né? Com ex, tá? Super já fiz isso com ex. Ó, salvou minha vida. Porque eu também não queria deixar de seguir, porque, né, a gente precisa fingir que tá tudo bem, mas eu não tava tancando ficar vendo a pessoa ali feliz, né? Caraca, tem uma música do Lagoon, cara, que eu não lembro, não vou lembrar agora pra cantar, mas a frase era algo do tipo: eu não quero te ver feliz, não quero te ver nem comigo nem com ninguém, alguma coisa assim. Nossa, como eu amo, velho. Enfim, às vezes você precisa dessa distância mesmo, né? Principalmente nesse contexto de relacionamento, mas não somente, tá certo? Então esse é um primeiro ponto aqui. Deixar de seguir um monte de pessoas, nananã. Deixa eu ver aqui, gente, se tem mais alguma coisa. Tá bem? Ponto. E aí outro ponto do silêncio, né, cara? É que ele devolve pra gente a nossa intuição. E quando a gente tá, vamos trabalhar com pilares? Então tem um pilar aqui do excesso do externo, enquanto tem um pilar do silenciamento que me devolve, cara, essa sabedoria interna, essa intuição. E aí aqui no excesso do externo eu recebo noia, eu recebo ruído com esse excesso com essa comparação desmedida, né, que a gente trouxe aqui na base do conteúdo. Então se eu estou vibrando excessivamente aqui, se eu estou ocupando a maior parte do meu dia excessivamente aqui, olhando para fora, se eu sou se eu sou aqui nesse quarto, vai. Aí se eu tô ali a maior parte do meu dia olhando para a janela lá fora, olhando lá para fora, eu começo a criar noias, começo a ter pensamentos intrusivos. Essa mesma mente que recebe pensamentos intrusivos é a mente que recebe intuição, é a mente que recebe insight poderoso, é a mente que tem ideia de um projeto que pode mudar a sua vida, que pode te dar um grande resultado. Mas para isso você precisa se reservar o tempo de silêncio. Para isso você precisa qualificar a sua capacidade de se ouvir, seja pelo processo da sua própria leitura interna, né, de você escrever, por exemplo, estar um tempo no offline, seja na escrita, seja na leitura de alguma coisa, que seja menos hiperestimulante, entende? Ou silêncio mesmo, meditação, desde uma meditação guiada, uma meditação em silêncio, que eu sei que também ela é mais hardcore, né, um nível mais avançado, não sei quantos de vocês aqui conseguem praticar a meditação, mas quem consegue tá melhor do que quem não consegue, né? Tipo, nesse sentido todo de
administração desse mental. E eu espero advogar a favor disso, assim, desse silêncio que te devolve essa capacidade de conseguir separar o joio do trigo, entende? Separar o que é nóia na tua cabeça e aquilo que é o pensamento que você precisa ouvir. Quando eu tô bem conectado comigo, e tem vários momentos eu não tô, e outros momentos eu tô, né? Eu consigo perceber, cara, que às vezes vem umas frases assim, aí eu penso, aí eu escuto isso. E aí, sabe quando você pensa assim, não é nada? Aí eu penso, não. Eu consigo perceber quando é uma parada. Quando é uma mensagem que eu mesmo brotei pra mim e que é relevante. E eu não tô falando de coisas incríveis como, tipo, salvar a vida de alguém, não, tá? Coisas muito simples, como fechar a janela. E aí eu vou lá e obedeço. E é isso, assim, quando a gente tá excessivamente aqui, se comparando com a vida do outro, você perde esse feeling, esse sutil. Mas isso está disponível para todos nós, essa tecnologia que é escutar aqui, ó. Teve uma mentorada minha, né? Eliza, um beijo, Eliza, que ela trouxe o relato lá na mentoria, que há pouco tempo ela estava passando por um momento mais ansiosa, mas conseguindo manter a disposição na meditação. E aí, nesse processo da meditação, ela conseguiu ouvir o coração dela bater. Ela falou, velho, quanto tempo eu não ouvia o meu próprio coração. E ela tá falando fisicamente mesmo, saca? E aí ela conseguiu ali no processo de silêncio ouvir as batidas do coração. Gente, isso é de uma emoção e tá aí disponível para geral. Só que a gente tá com fone de ouvido na JBL. Se ligou? Então o nosso terceiro ponto para administrar, né, essa comparação é cultivar espaço de silêncio e conseguir diminuir esse excesso do externo. Estou aqui para isso, para te lembrar disso. Esse conteúdo que a gente trouxe hoje, ele veio para mim, né, através do cultivo desse espaço de silêncio também, por eu estar vivenciando isso, né, na prática aqui. Então eu sei, estou servindo a você essas palavras com muita verdade, porque tudo isso me doeu, sabe? Eu me comparei com um ventilador. Eu me perdi em perspectiva do meu alto valor. Então tudo que eu estou trazendo para você é muito prático e muito poderoso. Eu sei porque eu estou aqui digerindo, sentindo, vivenciando e colocando em prática, ok? E a forma de eu te auxiliar em relação a isso, né? Se você quiser um momento comigo, o meu trabalho é ou pelo atendimento terapêutico ou pela mentoria. O atendimento terapêutico tem um link aqui para o WhatsApp e a mentoria já é um processo de conversa. A gente entra numa sessão onde eu te escuto, entendo o seu caso para entender se ela é para você, justamente por ser um processo mais robusto. Bom, temos aqui o nosso conteúdo, mas agora eu quero ouvir o ouro de quem está aqui comigo. Isso significa o que chegou aí para você que foi relevante, que você quer compartilhar para a gente poder, como nosso ritual aqui de fechamento, preciso ouvir de vocês. O que foi a parada aí que ficou ressoando, saca? Esse é o ouro. Digo ouro para a gente poder caminhar para o nosso fim. Aqui em cima, meu amigo Douglas colocou palmas. Eu fico muito feliz que você está aqui, Douglas. Que da hora. Vamos lá. Cara, olha que coisa louca. Meu irmão se chama Douglas, né? Aí teve um aniversário meu que o meu irmão saiu pra comprar alguma coisa na rua. Meu irmão acabou de sair. Aí meu telefone tocou. E era tipo Douglas de Oliveira. E o nome do meu irmão é Douglas de Oliveira Mariano. Aí todo mundo gelou, assim, sabe? Aquela cara de que ele colou um acidente. Aí quando eu fui atender, era o Douglas, que daqui, que é Douglas Farias, e eu só vi como Douglas de Oliveira. E aí na hora eu achei que fosse meu irmão. Misericórdia, cara. E, cara, mas era nem isso que eu ia falar, essa história, né? Porque é isso, eu tenho um irmão chamado Douglas. Aí aqui, quando eu vim alugar a casa, a dona da casa me chamou de Douglas, do nada. E tipo assim, ela nem sabe que eu tenho um irmão chamado Douglas. E, cara, na minha vida, a vida inteira, as pessoas me chamavam de Douglas, assim, do nada. Que loucura esse negócio de irmão, né? E aí, tipo, ela falou, eu acho que você tem cara de Douglas. Eu falei, meu irmão se chama Douglas. E ela não fazia a mínima ideia. Meu nome é Thomas. Tipo, não tem nada a ver com Douglas. Loucura, né, cara? Um entrelaçamento aí. Vamos lá. Furo de Mão disse, buscar com frequência esse estado de silêncio é essencial mesmo. Você me inspira muito, Sol. Meu bem, obrigado pela presença aqui. Fico feliz que rola a inspiração. E obrigado por esse ouro. Meditar é uma ferramenta essencial. Esse é seu ouro, Vinícius. Tá muito sucinto o ouro de vocês, hein? Eu espero que tenha alguém escrevendo aí um Novo Testamento. Porque eu falei aqui durante sei lá quantos minutos para vocês me verem com uma frase de uma linha.
Parece injusta essa troca, hein? Talvez eu tenha que melhorar na minha vida mesmo, que eu não tô cultivando uma audiência qualificada, né? Vou entrar em jejum agora, além de oração e meditação. Vamos lá, Karina disse, me marcou muito o que você falou sobre o silêncio quente vem a intuição. Silêncio quente vem a intuição. Quente não, mas o que quente? Mas era o que então, se não era quente? Sobre o silêncio que vem, né? Deve ser que vem a intuição. É no silêncio que vem a intuição. Sim. E o oposto também, né? Que é no extremo dos ruídos que vem as noias, vamos colocar assim. Ó, Bril Maria, que é Brígida, né? Seu nome, lembrei. Bri disse, Sol, cheguei agorinha, não assisti a live toda, espero que logo. Vai ficar disponível, gente, amanhã no Spotify e também no YouTube. E aí tem vários episódios no Spotify. E é isso, fica aí pra vocês. Temos mais aí, gente? Mais algum ouro? Vamos lá, vou beber agora um gole d'água, que eu acabei com o meu chá aqui, né? Vamos ver se vai vir um ouro final aí para a gente poder encerrar. E estaremos aqui na terça que vem. Com qual conteúdo? Não sei. Vamos descobrir. Cara, eu bebo muita água, depois eu vou mijar pra porra, né? Toda noite eu vou no banheiro, eu acordo pra ir no banheiro toda noite da minha vida. Da minha vida. Vocês são assim? Toda noite da minha vida, absolutamente. Não existe uma noite em que eu não acordo pra ir no banheiro pelo menos uma vez, às vezes até mais de uma. Gente, obrigado pela presença de vocês. Tá certo? Uma ótima noite pra gente, uma ótima noite de terça-feira. A gente se vê na próxima terça ao vivo. Obrigado por vocês estarem aqui. E me chamando no privado qualquer coisa. Ó, meu ouro é você, Sol. Muito obrigado. Fazia muito tempo que eu não caía nas suas lives e vídeos e sempre bom te ouvir. Tapas na minha cara e com muito carinho. Obrigado, obrigado pela confiança, pela presença. A presença de vocês aqui é ouro também. Olha, eu beijo, gente. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou lançar um vídeo novo no canal, né? Aí o nome da capa é assim, Sofrendo no Paraíso. Bem dramático, do jeito que eu gosto. Uma novela, tá? É um vlog. Tô muito feliz com esse vídeo. Apesar de estar falando de sofrência, eu não tô sofrendo tanto não, tá? Um pouco dramático para vocês poderem clicar no vídeo. Mas eu já tô fazendo a propaganda desde já. Então segunda-feira que vem vai sair, Sofrendo no Paraíso. Morando na praia e crise existencial é o título a princípio. E aí vocês vão saber do que se trata na segunda-feira que vem. Beijo, gente. Beijo, Mi.